Sila diz que nunca foi um garoto rejeitado. Em toda porta que batia, ela se abria, ainda que essa porta o levasse a cometer delitos. Ele saiu de casa criança para tentar sobreviver. Foi acolhido pelas ruas e por mulheres que vivem nela. Sila começou a bater carteira aos 19 anos. Foi preso, foi para o Carandiru, até um dia se dar conta de que nada daquilo valia a pena e que Deus, durante todo esse tempo, sempre esteve com ele. Não foi fácil mudar de vida, não foi fácil voltar para casa e ser julgado. Ele sempre foi consciente de que havia aprendido a perder desde novo. Hoje, Sila tem certeza que não veio ao mundo para tomar nada de ninguém, e sim conquistar o que é dele, com muito trabalho e suor. E foi assim que se tornou um grande empresário no norte do país. E é para lá que nós vamos, para conhecer a história dele. Esse aqui é o Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina e um dos pontos turísticos de Belém, no Pará. E é daqui que um paraense, ex-ladrão, batedor de carteira, compartilha um pouco da história dele conosco. A minha vida foi construída de 3 etapas: miséria, mordomia e trabalho, né? Então o Ver-o-Peso, ele acompanhou todas essas 3 etapas minhas. A mãe de Sila teve 10 filhos, 4 morreram de fome. Ele pensou, não quero ser o próximo da fila. Desde novinho, Sila entendeu que a pobreza podia lhe tirar a vida, mas não lhe tiraria a coragem. Sila saiu de casa ainda criança e foi para as ruas. Vender amendoim, tapioca, pedir esmolas, e em alguns momentos ele chegou a dormir aqui no Ver-o-Peso. Então, enquanto para alguns esse local é um ambiente de lazer, trabalho, turístico, para Sila foi uma escola. Trabalhei no mercado de peixe ali dentro, embrulhando peixe. Trabalhei carregando caça aqui no Ver-o-Peso. Trabalhei armando barraca naquela época, tinha alguns japoneses que vendiam negócio de verdura, tomate, essas coisas todas. E ali é o seguinte, eu fiz, no Ver-o-Peso aqui eu fiz de tudo. Só não fiz ser ladrão ainda. Daqui eu saí, eu acho que 13, 14 anos, saí e fui andar aí o mundo. O mundo que Sila se refere está na rua Riachuelo, esquina com a Presidente Vargas, bairro da Campina. A área é conhecida pela intensa movimentação de prostituição e atuação de cafetões. Sem falar que impera a dependência química, o abandono, a violência física e sexual e a completa falta de assistência para quem mora ali. Ele conta que foi acolhido pelas mulheres e aprendeu com elas a pensar com a razão e não com o coração. Porém, foi também ali que outras companhias e influências lhe incentivaram a entrar no mundo do crime. Vendo um lado, o outro, estava ali no meio da prostituição, acabou a zona ali. Aí as mulheres mudaram toda e uma delas me levaram ali para casa da mãe dela, da família dela, né? Chegando lá, eu vi que todo mundo era ladrão. Só que um ladrão que para mim não teria sentido aquele tipo de roubo deles, né? Aí eu teve que sair de lá e dizer, pô, não vou ser um ladrão diferente, né? E aí foi quando eu comecei a me fritar, tentar aprender aquilo que eu já tinha na ideia, batedor de carteira. Batedor de carteira ou lanceiro é alguém que usa da simpatia na conversa, da elegância na aparência, para distrair a vítima e roubá-la. Era assim que Sila se apresentava na rua diante das vítimas. Quem desconfiaria que alguém tão bem arrumado poderia ser ladrão? As aparências enganam. E enganando as pessoas, Sila foi ganhando dinheiro. Belém se tornou pequeno. Ele foi para Brasília, depois para São Paulo. A vida no crime rendeu a Sila o que ele chama de acidente de trabalho. Ele foi preso algumas vezes, passou pelo complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, 2 vezes pelo Carandiru, em São Paulo. Sua primeira experiência encarcerado foi em Belém, no presídio São José Liberto, e nós fomos até esse local. Hoje esse espaço se tornou um ambiente de promoção da cultura, de lazer, aqui no centro de Belém. E esse espaço, como vocês podem ver, foi ressignificado. E foi dentro da prisão que Sila ressignificou o sentido da vida. Não foi isso, Sila? A minha primeira passagem, ou digo assim que a primeira experiência, não sei nem como explicar direito, mas dentro daquilo que eu estava escolhendo para mim ser, no momento, né, eu passei por aqui, por essa cadeia, né, em 1978,
ou 70, por aí assim, né? Passei por aqui. E eu queria até mostrar para vocês que quando o preso chegava aqui, pela primeira vez, ele primeiro ia entrar naquela celazinha ali. Memorial da Cela Cinzeiro. O que é esse espaço? Dizer aqui é um castigo onde todo preso que chegava aqui tinha que passar 24 horas aqui, nesse presídio. Para ele retornar para cá, para dentro, só se ele cometesse algum delito ou alguma coisa parecida, né? Mas eu vou mostrar para você. E você chegou a vir para esse espaço? Cheguei, passei 24 horas aí dentro. Teve bastante tempo para refletir, tu vai parar ou tu vai continuar? Como eu estava iniciando, eu quis continuar, e daí eu fui parar pelo Carandiru, em São Paulo. Eu quero dar uma olhada. Vamos, Meraz. Você quer ir na frente? Posso ir? Acho que tem. É bem escuro, né? É. Um ambiente. Aqui você pode ver que está tudo arrumadinho, uma central de ar. Nesse tempo não tinha nada. Era isso que você está vendo aqui no teto, no chão, é o mesmo chão ainda. O mesmo chão. E aqui muitas das vezes, quando tinha mais de um preso aqui, na minha época eu entrei, tinha 6 presos aqui dentro, né? Vindo na mesma leva que eu vinha. E teve uma discussão aqui, os caras começaram a brigar, onde eles batiam no vento e não batiam no próprio preso, porque não tinha, era uma escuridão tremenda, né? Ninguém se via, exatamente, é isso aí, né? E foram 24 horas que eu passei aqui, que pareceu assim um bocado de hora na minha vida, né, cara? Refletia, pensava, aquela coisa toda, né? Mas não teve jeito, saí daqui, 2 meses ou 3 meses depois, eu fui embora para Brasília, de Brasília fui para São Paulo, e também acabei entrando em cana, tanto lá em São Paulo, no Carandiru, passei por 2 vezes no Carandiru lá, e em Brasília eu passei uma, que foi uma das maiores cadeias que eu passei na minha vida, que foi em Brasília, 4 meses. Quando eu falo uma das maiores, que eu quero dizer em termos de tempo que eu passei, né? Que eu passei 4 meses lá. Esse foi o maior período que eu passei preso na época em que eu estava dentro do crime. E foi dentro do crime, dentro de um presídio, que você percebeu que precisava mudar de vida. Eu via tanta situação delicada dentro do crime, que eu dizia, poxa, isso aqui não dá mais para mim, porque eu já estava completando ali quase os 10 anos já dentro do crime, e eu uma determinada hora, eu pensei, digo, vou parar. E parei. E vim-me embora para Belém, né? E foi ali onde eu passei agora no mercado de peixe, que eu voltei para ali, e ali comecei a minha trajetória trabalhando. Minha vida é feita de 3 etapas, miséria, mordomia e trabalho. Foram muitas horas de trabalho vendendo peixe no Ver-o-Peso para conseguir juntar dinheiro para comprar o primeiro táxi. Porque para Sila não se cresce com aquilo que se ganha, mas sim com o que se deixa de gastar. Sila economizou cada centavo para conquistar o sonho de ter uma frota de 100 táxis rodando em Belém e ser um grande exemplo de pai e empreendedor para os filhos. Tenho lembranças que ele sempre foi muito trabalhador, que todo dia procurava acordar cedo, né? E honrar os seus compromissos. Então, uma vez ou outra a gente vinha por aqui e falava muito da história dele, tudo que ele passou aqui, como uma forma de incentivo. Ele é aquela pessoa que não mede esforço por aquilo que ele quer. Não interessa se ele quer 1 ou se ele quer 1 milhão, se ele quer um carro, se ele quer 100, não interessa se ele quer uma loja, se ele quer um terreno. Ganhar a vida de forma honesta foi desafiador. Como poderia um ex-ladrão se tornar empresário? Dr. Vanderlei, delegado na época, investigou a trajetória de Sila e acompanhou a mudança que ele se propôs a fazer. Existe um elemento de preconceito relacionado com aqueles que, em algum momento da sua vida, da sua história, se envolveu com um ato criminoso. Para ele tirar essa pecha do preconceito arraigado, isso demanda um sacrifício e tempo. E muitos deles, nesse processo de superação, acabam desistindo. Quando ele busca o processo de superação, agora como investidor, como empresário, como empreendedor, essa pecha de criminoso ele traz consigo. E a sociedade que é arraigada com esta cultura bem típica, é claro que ele enfrenta sacrifícios tremendos para conseguir mostrar para a sociedade de que ele estava sendo um investidor, um empreendedor e que ele havia vencido. Ele era um vitorioso nesse processo. Eu me desdobro acreditando em 2 coisas. Primeiro Deus, depois eu. Se Deus existe, eu existo também. Eu sou filho dele, né? Então não tem por que eu temer nada.
Olá, meu amigo, minha amiga telespectadora, muito obrigado pelo privilégio de ter vocês assistindo mais um programa do Fé em Ação. Na segunda parte do programa, nós estamos recebendo esse convidado super especial. Já viram na primeira parte, na reportagem, um pouco da história dele, mas ele está aqui para falar mais sobre ele e sobre a sua história. Estamos recebendo Sila da Silva Conceição. Obrigado, viu, por estar aqui na Novo Tempo. Eu que agradeço. Felizes de saber que você está aqui e agora você está sendo visto em todo o Brasil, você vai ser homenageada, a sua história vai ser contada num seriado, né, de uma grande emissora de televisão. E eu tenho certeza que isso também vai ajudar muitas pessoas a se levantarem, a terem uma visão melhor da vida como você teve. Sila, ex-presidiário, batedor de carteira, nasceu em Belém do Pará, vem de família pobre, mas você foi para a prisão, passou momentos difíceis e superou tudo isso, se tornando um empresário muito bem-sucedido. Conta pra gente onde é que foi o clique de você sair de uma história que poderia ser uma grande tragédia para hoje você ser uma bênção para muitas pessoas e um empreendedor que ajuda muitas pessoas. Eu acredito, todos nós temos um ponto de virada, né? E eu, por ser uma pessoa que saiu muito cedo de casa, para frequentar ali a rua, morar na casa de uma pessoa, de outra, né? Eu fui tendo uma visão, ou fui ganhando um norte do mundo como ele era, né? Saí muito jovem e passei por várias situações, até chegar onde você falou agora há pouco, no crime, né? Quando eu cheguei no crime, eu tinha 19 anos de idade. Mas dos 7 anos até os 19, eu já aprendi muita coisa. Porque andei morando na casa de um, na casa de outro, conheci muitas famílias, morei ali um pedacinho também na rua, passei por lugares de prostituição, né? Eu digo assim, quando eu cheguei do crime aos 19 anos de idade, não vou dizer que eu tinha na mente, com 7 anos de idade, uma escolha que eu ia ser ladrão, de maneira nenhuma, né? Foi eu caminhar na trajetória. Então, quando eu cheguei dentro do crime ali, eu tinha já uma particularidade de conhecimento, de sofrimento. Então, eu não fui ali por um acaso, não fui ali. Eu tinha uma ambição que eu só voltava para a casa da meu familiar, da minha mãe, né, que eu não tinha pai, era que quando eu pudesse fazer alguma coisa por eles. O primeiro sentido era dar comida para eles. O segundo era ver eles bem por perto de mim, né? Então, eu segui ali numa trilha de bater, fui embora para São Paulo, cheguei em São Paulo, comecei a bater carteira, olhando de minha volta outras atividades para ser feita, mas naquele momento ali eu tinha escolhido aquela, parece que parecia mais comigo, parecia com o meu perfil, né? E eu gostava de ser visto, né? Então, para me ser visto, eu tinha que subir dentro dos ônibus e aqui acolá meter a mão no bolso de alguém, só levava de quem deixava, quem não deixava eu pedia desculpa e descia do ônibus, né? E fui levando essa trajetória. E aos 22 anos, 23 anos, por aí assim, eu comecei a notar uma diferença do próprio mundo onde eu vivia, né? Que eu era uma pessoa seguinte mais enxergado, era uma pessoa assim, mesmo ali naquele, não fazendo coisa boa, mas eu era bem visto ali dentro do bar, eu era bem visto ali dentro do hotel onde eu morava, era bem visto no meio das prostitutas. Era um grande né? Conversador. Eu digo assim que minha casa era um mundo, família e humanidade, então eu tinha a obrigação de todo lugar que eu chegasse, eu fazer dali a minha família, né? Agora, você foi preso com quantos anos? Eu fui preso a primeira vez, eu devo ter sido preso, a primeira prisão minha foi em Belém do Pará ainda, né? A segunda já foi em São Paulo, né? A terceira foi em Brasília. Se eu for dizer às vezes que foi preso, o programa vai ficar curto para nós. Fica curto, né? E aí, e o clique? Veio aonde? E o clique veio aos 29 anos de idade, né? Mas tudo na minha vida foi muito bem trabalhado e eu digo que a momento nenhum Deus me abandonou, né? Esse era o primeiro estalo, porque eu tenho Deus como primeiro lugar e, em segundo lugar, eu vejo o ser humano, que o ser humano é um patrimônio, mas muitas vezes ele não sabe, né? Deus entrou na sua vida onde? Na sua casa,
Com a sua mãe, na rua? Na minha infância, a minha mãe era pentecostal. Sim. E aí eu já via falar ali em Deus, alguma coisa. E não tinha uma outra pessoa também para mim acreditar, a não ser nele. Né? E como é que você chegou na igreja adventista? Eu cheguei na igreja adventista através desse moço que não quis vir sentar aqui. Agora está com vergonha de falar, ela saiu ali. Ele está aqui no estúdio, mas não quis falar. O Júnior, que é o braço direito, esquerdo e também perna direita e esquerda. Assim, né? É um grande jogador. Há uma peculiaridade interessante que o telespectador tem que entender. O Sila, ele fez muitas coisas, ele é envolvente, ele fala bem, mas ele não aprendeu a ler. E você tem uma definição que eu gostei muito aqui, conversando com você. Você não lê um livro, um texto, mas você lê as pessoas, né? Eu acho que todo ser humano deveria aprender a ler o outro. Porque quando você aprende a ler o outro, você acaba tendo espaço onde você chega, né? Porque você sabe quem tem menos dificuldade, quem tem mais dificuldade, porque todos nós, seres humanos, temos ali uma falha. Nenhum de nós, seres humanos, somos 100% em termos de não ter falha, né? Só temos 100% que é Deus. Agora, é interessante que você conhecendo e lendo as pessoas, mesmo não sabendo escrever e ler, você escreveu um livro, entre aspas, né? Você tem um livro publicado. Qual é o nome dele? Dane-se os normais. Dane-se os normais. Por que esse título? Eu nasci no meio de uma família normal, para começar, né? E ali a minha mãe já tinha perdido 4 filhos, necessidade, fome. Naquele tempo não se falava em nutrição, falava em negócio de ataque de verme, essas coisas todas, né? E eu vendo aquilo em minha volta, muita miséria, às vezes não tinha um palito para acender o fogo, né? Quando tinha o café não tinha açúcar, quando tinha açúcar não tinha o café, então era uma situação meio constrangedora. E muito cedo eu comecei ali também fazer algumas coisas na rua, vender jornal, então, algo na minha vida foi muito importante. Eu digo hoje que eu sou muito grato, eu não tenho nada que pedir para Deus a não ser agradecer. Sila, que impressionante a sua história, é muito impactante, cheia de detalhes, é uma riqueza incrível, é muito inspiradora. Então, nós vamos agora fazer um acordo entre eu, você e o telespectador. Que tal, na semana que vem, nós continuarmos a conhecer a história ilustre de você, Sila? Ele se tornou um empresário de sucesso, ele faz muitas coisas por pessoas necessitadas e, certamente, o segundo programa vai revelar coisas incríveis da sua vida. Nós estamos terminando hoje o nosso programa, mas esperamos que você esteja com a gente para ouvir a continuidade dessa história mais uma vez com Sila na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e agora voltamos com a Bárbara Luz para o encerramento do programa. Obrigada, Sérgio. Como foi legal conhecer um pouco mais da história de vida do Sila, sem dúvidas. Uma vida marcada pela dor e também pela bênção da transformação que Deus pode proporcionar. E semana que vem tem mais. Você vai ver mais dessa trajetória de presidiário a empresário e vai saber como Sila abandonou o crime e, a partir de uma mudança completa na própria vida, assumiu no coração a missão de ajudar pessoas. Eu te encontro semana que vem no Fé em Ação. Até lá!